eu queria parabenizar e agradecer a nossa coordenadora Nilde. Nilde Mendes, eu não sei se vocês conhecem ela, né? Nilde Mendes, nossa coordenadora do PSE, nossa coordenadora do Núcleo Municipal de Educação e Saúde, e hoje está aqui como nossa palestrante. E muita gente disse assim, e não vai trazer ninguém de fora para a palestra? Para quê? Se quem conhece a saúde do município de Miranda está bem aqui. Vai falar para vocês o que acontece, o que vai acontecer e os nossos planos e propostas para o futuro. Quem conhece da saúde de Miranda do Norte está aqui. Então não tem palestra melhor do que quem está aqui vivendo a nossa realidade. Quero cumprimentar a nossa amiga Nilde, né, coordenadora do PSE. Como minha secretária falou, não tem pessoa melhor que saiba da saúde aqui de Miranda do Norte. Ela está de parabéns por ter esse mérito. Depois eu quero que você me dê uma aula, viu, minha coordenadora? Gente, hoje nós estamos aqui nesse momento mais que especial, que é a 12ª Conferência Municipal de Saúde, onde estão reunidos vários segmentos que vão discutir, elaborar propostas e fortalecer o Sistema Único de Saúde do município de Miranda do Norte. Viva o SUS! Bom dia a todos e a todas. Me perguntaram se eu estou nervosa, mas eu não posso estar nervosa porque eu faço parte da história da saúde do município de Miranda, eu faço parte da história do SUS em Miranda do Norte. Eu não estou nervosa. Eu estou ansiosa para falar sobre o SUS Miranda, sobre o fortalecimento do SUS Miranda do Norte. Entendeu? É uma pena que as pessoas tenham esvaziado as cadeiras. Entendo que algumas pessoas, autoridades, precisaram sair, mas as outras precisariam ficar. Porque como alguém falou, ou como o Juninho estava falando, na hora de ir para o WhatsApp reclamar, todo mundo sabe fazer uso, né, dessas mídias. Mas o momento de reunir é esse bem aqui. É isso aqui que é importante que a gente entenda. Porque se a gente não quiser compreender a política do SUS, ainda dá tempo de seguir outra carreira, gente. Então tá, meu nome é Nilde, eu sou pedagoga, eu trabalho na Saúde de Miranda desde 2004. No passado, eu fazia parte da equipe da comissão do Núcleo Municipal de Educação e Saúde, mas eu faço parte dessa história, né? Sempre trabalhando com animais. Não se preocupem, porque eu não vou falar sobre os serviços técnicos, porque eu não sou profissional de saúde. Eu sou orgulhosamente profissional da educação e trabalhadora da saúde. E conheço realmente a história, então quero colaborar por aquilo que eu mais defendo, que é o fortalecimento do SUS. Então vamos dar início à minha fala, porque eu estava muito ansiosa por ela. A abordagem é planejar o futuro, fortalecer o presente e ampliar a participação social para um SUS mais justo e acessível no município de Miranda do Norte. Gente, eu tenho tantas coisas na cabeça que eu resolvi pontuar, porque se for para falar sobre SUS eu fico aqui 3 dias. Então assim, né, na introdução a gente vai lembrar um pouco de como era a inexistência do SUS. É interessante que as pessoas compreendam, porque hoje é muito fácil a gente ter um sistema maravilhoso, a gente tem muitos serviços, mas é importante que a gente saiba que lá no começo a gente não tinha nada. Lá bem no começo, a saúde só era para aquelas pessoas que trabalhavam, que tinham carteira assinada e que eram contribuintes de uma previdência social, que pegavam o serviço, que tinha assim, uma beiradinha para a saúde, que tratava somente a saúde curativa. No começo era bem isso, então coloquei ali, achei muito interessante, fiz muitas pesquisas, vi muitos documentários e achei muito interessante terem definido o SUS como motor da economia. Isso é interessante. O SUS é motor da economia por quê, gente? Porque a população não trabalha doente. Lá no começo, por que se reclamava? Por que às vezes estagnava? Porque as pessoas adoeciam e não tinham saúde para todo mundo. A saúde não abrangia a parte da população, vamos dizer, vulnerável, né? Era só para quem tinha dinheiro em algumas categorias. A gente sabe disso. Eu acho bem interessante falar que o SUS é o motor da economia, porque hoje, além de todos os serviços,
De tudo que a gente tem, o SUS é maravilhoso. O SUS ainda emprega muita gente, né? Já pensou? Acho que a maioria aqui é empregado, trabalha para o SUS. Eles empregam muita gente, as políticas empregam muita gente, e isso é muito interessante. Eu coloquei a lei, né, de criação. A gente sabe que o nosso SUS nasceu, né, a partir de várias manifestações de insatisfação por não se ter saúde. Eu acho interessante contar essas histórias, tá, gente? E então, a partir de todos esses movimentos e de uma conferência que aconteceu em 1986, né? E ao mesmo tempo aconteceria também uma conferência, a conferência do Canadá, que tratava sobre a promoção da saúde, que depois vai casar juntinho com tudo que a gente tem no SUS. E logo depois, a lei do SUS foi implementada, né? E veio com várias, tudo que estava lá no INAMPS, né? Que era a previdência que atendia antes aqueles que tinham dinheiro, foi incorporado ao SUS. E é interessante dizer que daí cresceu, o SUS cresceu. Eu quero dizer para vocês, eu quero lembrar para vocês da história de Miranda do Norte. Eu lembro porque eu tenho 54 anos. Então eu lembro que tinha um posto de saúde, que eu quero crer que era que a gente não era emancipado ainda, então era de Itapecuru, né? Era uma coisinha bem pequenininha, era uma coisinha muito pequenininha. E aí foi crescendo, crescendo, e hoje a gente tem tudo pelo SUS. Eu quero dizer também que eu não sou só defensora do SUS, eu sou usuária do SUS. Então, baseado nos princípios, aí criaram o SUS, e ele veio baseado nos princípios da universalidade, que atende a todos os brasileiros, porque antes, né, só atendia aqueles que tinham dinheiro. Veio baseado no princípio da universalidade, que vai atender todas as pessoas, inclusive o estrangeiro que estiver em território nacional. Isso é maravilhoso, para vocês saberem que tem países que, se a pessoa tiver um plano de saúde, ele vai optar, né? Se ele tiver um plano de saúde, ele não vai poder ser beneficiário dos sistemas de saúde que eles têm em outros países. É interessante saber sobre essa universalidade do SUS, essa coisa maravilhosa que abraça todo mundo. E vem também como princípio trazendo a equidade, né? A equidade vai dizer que quanto mais a pessoa precisar de saúde, a saúde vai ter que se esforçar para atender aquela pessoa, né? Isso foi crescendo, crescendo, e hoje a gente vai especificando grupos que a gente atende pelo princípio da equidade também, inclusive grupos que foram esquecidos, como os quilombolas, como os indígenas, como os ciganos, né? E hoje já vem essas políticas todas para serem ofertadas para essas populações, que são essas populações tradicionais do Brasil. E o que é mais importante, gente? A integralidade, né? Uma coisa que eu acho interessante dizer é que, por exemplo, se você tem um plano de saúde, né, e você paga e ele é caro, você compra um plano de saúde, ele vai, né, cuidar de você, mas você chega lá com uma queixa, ele vai tratar aquela doença. Não é maravilhoso como o SUS, que oferta a promoção da saúde, através da educação de saúde, através das palestras, através das visitas? Não existe isso. Isso só existe no SUS. É interessante que a gente saiba dessa grandeza do SUS. E o que é mais importante, né? O SUS foi criado, né, e também veio para que ele seja realmente efetivo e eficiente. A gente só pode ofertar essas políticas públicas com a participação social, né, que é fundamental para a efetividade e para esse fortalecimento, e tem leis para isso, tá, gente? A questão da participação social, como a Alexandra falou aqui, como ela disse na fala dela, a gente não cria nada, a gente não inventa modinha, tudo é determinado por lei. E o interessante é que o SUS surgiu e vieram vindo as leis, né, para fortalecer. A lei da participação social está ali também. Fiz questão, né, de colocar que a participação da comunidade na gestão do SUS, transferências intergovernamentais de recursos financeiros, criações das instâncias colegiadas, a saber, por exemplo, esse momento, hoje, aqui, agora, que só acontece a cada 4 anos, gente. Isso aqui só acontece a cada 4 anos. Eu fico passada quando eu vejo alguém que já até passou pela saúde colocar em suas redes sociais recortes
né, de reclamações infundadas, porque não sabe que existe uma política organizada e que existe uma secretaria que organiza também essas políticas no âmbito municipal. Então, o momento de falar é aqui agora. É aqui agora que a gente vai dizer daquele atendimento que a gente não gosta, daquela fila de espera que está meio atropelada. Tudo vai ser falado aqui hoje. Esse é o momento. É interessante que as pessoas entendam a importância, né, da Conferência Municipal de Saúde e do Conselho, gente. O Conselho Municipal de Saúde, cadê Claudineia? O Conselho Municipal de Saúde, gente, também é outra instância que aprova os planos, que está ali junto, eu vou falar popularmente, que está ali junto com a gestão da secretaria, que tem vários segmentos em sua composição, né, onde a população, eu acho que as pessoas até nem sabem direito como funciona. Algumas pessoas sabem, reclamam, vão em busca, mas outras estão alheias. Então, os conselhos, assim como as conferências, são extremamente importantes. Por exemplo, se vocês não gostam de alguma coisa de atendimento de saúde, seja no hospital, seja na UBS, seja no CAPES, nós temos um conselho, nós temos uma presidente, nós temos vários conselheiros que representam vários segmentos, né? É importante que esses conselheiros, que todos estivessem aqui, que todos escutassem, porque eles são fiscais, né, dessas políticas. Eles têm poder de aprovar planos, eles têm autonomia, então eles estão junto ali com a secretaria, com a equipe de gestão da secretaria, aprovando as políticas, fortalecendo as políticas que nós realizamos nos territórios. E vamos para o contexto atual do SUS em Miranda do Norte. Agora eu vou ficar empolgada, tá, gente? Porque, como eu disse para vocês, lá no começo a gente tinha bem pouquinho. Mas hoje a gente tem muito. Eu lembro, eu já estou com 54 anos, eu lembro que a gente tinha poucas unidades de saúde. Eu estava até conversando com a Rosângela ali atrás, e no começo a gente tinha 4, foi aumentando. E eu lembro também que a gente tinha as unidades de saúde, gente, nos prédios alugados. E hoje não, a gente já tem várias unidades de saúde. A gente tem problemas, sim, a gente tem problemas, mas o importante é que a gente tem SUS e a gente tem estrutura, a gente tem equipe, a gente tem as equipes do Saúde na Hora, que eu acho que até mudou alguma coisa, mas não veio o caso. A gente ainda tem, se não permanecer, mas muda a nomenclatura. A gente tem também uma equipe de saúde ribeirinha, interessante. Lembra que eu falei dos povos tradicionais do Brasil? Nós temos uma equipe ribeirinha. Não é tradicional? Não sei, precisa se ver como é, e provavelmente é. Mas o SUS está lá atendendo essas pessoas. Infraestrutura e tecnologia foi o que eu disse para vocês. Nós já temos tudo isso. O que eu considero e a gente tem também gerenciamento de dados. Gente, uma coisa que é interessante, eu vou nos seminários do Estado e eu vejo eles falando, por exemplo, a gente sabe que é uma chatice essa cobrança de indicadores. Meu Deus, indicadores, e fica todo mundo doido, mas vocês são super competentes, vocês dão conta de tudo, entendeu? Então, esse gerenciamento de indicadores, ele serve para fazer levantamento da situação de política no município e serve para se criar outras políticas. Então, isso é importante. O que mais? Os desafios atuais, a gente já tem, tá, gente? A gente já tem muita coisa. A gente cresceu. E outra coisa que eu quero dizer, eu disse para ela, Alexandra, eu vou te elogiar muito, porque a Alexandra, eu fico conversando com ela e eu fico impressionada dela me dizer que ela faz planos. Por exemplo, esse programa de redução de filas, né? A Alexandra corre atrás, a Alexandra sabe fazer planos aí com a assessoria de Dr. Tadeu e de Adriana. Então, assim, acabamos de ter um tirão, né, de piterígio, e já tivemos outro. E vamos ter mais ainda, como ela falou na divulgação dela. Então, assim, ela corre, ela se importa, né, com o fortalecimento do SUS Miranda do Norte. A gente tem isso não é conseguido sem fazer nada. Uma coisa que eu quero falar que é interessante, por exemplo, os coordenadores, gente, os coordenadores, muita gente é de pensar que os coordenadores, eles não fazem nada, eles são ali donos da pasta para ficar sentado e não fazer. Não, aprendam que os coordenadores, eles cuidam das políticas públicas da pasta deles.
Quando eu sou coordenadora, por exemplo, da educação e saúde, quando alguma coisa, eu vejo alguma reclamação sobre as ações, eu fico extremamente chateada porque eu me culpo. Eu entendo que alguma falha teve em mim que não repassei para vocês, por isso não foi excelente. Mas nós temos serviços excelentes porque vocês estão tops, tá? Ainda não chegou a gente ouvir. Então, os desafios atuais, por exemplo, vamos falar dos probleminhas dentro. As barreiras geográficas. Essa questão da redistribuição das áreas, gente, eu vejo muita reclamação, né? Tipo assim, eu fico escutando as coisas. Um era de uma área que foi redistribuído, foi para outra, então isso é um problema. Vou falar aqui porque na hora de discutir é bom vocês assimilarem os problemas, né, que as pessoas falam que existem. Então tem a questão da barreira geográfica, que é uma pessoa que mora, por exemplo, lá embaixo, e lá para o Triângulo, eu acho bem longe. Não sei como funciona, mas é uma reclamação que eu vejo. Acesso comprometido, que é a mesma coisa, né? Às vezes acesso é comprometido por vários motivos, tá, gente? Manutenção das unidades. Tipo assim, a gente tem o SUS, a gente tem as políticas públicas, mas existe financiamento do SUS. Nem tudo é maravilhoso e o dinheiro não é tão suficiente. A gente tem que trabalhar com prioridades. Acredito que depois a Alexandra vai falar alguma coisa nesse sentido. A oferta de transporte sanitário. A gente tem esse problema? Nós temos, tá? Nós temos. A gente vê a reclamação das ambulâncias, a gente vê a reclamação dos carros que tem que dar suporte para vocês. Nós temos esses problemas, mas como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver sentando, discutindo, conversando, encontrando soluções. Para isso, vocês compõem o quadro de profissionais da Secretaria de Saúde de Miranda do Norte. O que mais? Engajamento das equipes. O engajamento das equipes, gente, se eu reclamar, vou estar sendo uma hipócrita. Porque vocês são muito engajados. A gente só precisa melhorar em mais algumas coisinhas. Planejamento e execução conjuntos. Então, chegou essa parte bem aqui que eu queria falar demais. Tipo assim, lembra que eu falei que às vezes a gente planeja uma ação e a ação não é tão boa e a gente fica, mas, por exemplo, a gente chamou, o ACS chamou, a gente levou o médico, a gente levou o dentista. Gente, vamos pensar uma coisa. A gente não trabalha na atenção primária com saúde agendada. Então eles têm o médico, eles têm a equipe da EMUT, eles têm todos os serviços. A gente tem que buscar estratégia. Outra coisa, o ACS chamou, não é só o ACS que chama. O ACS, ele é, segundo todas as minhas pesquisas, me desculpe as outras categorias, o profissional mais importante da equipe. Porque é ele que chega primeiro lá na comunidade e ele encontra o problema e ele leva. Ele é o profissional que vai trabalhar a educação popular em saúde, que é a base do SUS, lá com a comunidade. Não desmerecendo as outras categorias, porque a gente é uma equipe. Mas estou falando principalmente do ACS, por quê? Porque é o ACS que fala a linguagem da população. É o ACS que, por exemplo, minha ACS é maravilhosa. Quando ela não me encontra, ela me liga. E assim eu vejo que são todos vocês. Eu costumo dizer que quando as pessoas reclamam do ACS, é porque não procuram entender o trabalho do ACS. Às vezes o ACS vai numa casa que a pessoa não está lá. Mas ele tem que voltar e ele dá sempre um jeito de agendar as consultas, de ter um diálogo. Porque a gente sabe que vocês também realizam visitas juntamente com as equipes. É isso. Eu coloquei aqui uma imagem, eu pedi a imagem dos serviços do hospital. Como eu falei, eu não vou falar sobre serviço. Então, me repassaram essa listagem, né? Nós temos todos esses serviços. Voltando para aquilo que eu falei para vocês lembram como era no passado? A gente tinha um postinho que era de Itapecuru e depois eu fui vendo todas as reformas pelas quais a saúde foi passando. Por exemplo, o hospital. Eu me lembro quando ele era bem menor, que ele foi ficando maiorzinho. E eu me lembro que a estrutura que tem hoje. Nós temos problemas dentro dos, por exemplo, de infraestrutura, de equipamentos, nós temos, mas é como eu digo, a gente só precisa melhorar. E melhorando, a gente vai melhorar conversando, gente. A gente não vai melhorar brigando, a gente não vai melhorar batendo a cara na porta das pessoas, a gente não vai melhorar colocando na rede social. Isso não serve para mim economizando com alguém, né, gente? Tem? Que é a taxa.
Peraí, gente, eu não sou uma mulher tecnológica. Então, eu coloquei aqui algumas fotos, nunca quando a gente coloca foto, todo mundo diz assim, ah, mas eu não me vi. Gente, eu fico com ódio. Ah, mas eu não me vi. Tá todo mundo representado aqui. Só não está aqui pelo serviço, só não está aqui Marcos, porque a foto de Marcos, ele estava assim, não estava fazendo muita coisa, então não quis botar aqui, né? Mas está todo mundo representado. Olha só o serviço que a gente tem. Gente, a gente tem, né, os serviços de especialidades, a gente tem saúde da mulher, a gente está ali a sua restrição de fila, a gente tem a vacinação, que é muito importante, gente, é muito importante a vacinação, a gente tem a vigilância epidemiológica, a gente se reúne todo mês. Uma coisa que é interessante dizer, às vezes outros municípios, eles dizem assim, eu acho interessante, vocês sentam todo mês. Todo mês a gente senta para planejar tudo que vai acontecer na saúde. Todo mês a gente senta. Primeiro a gente senta com os coordenadores, depois a gente senta com os representantes das equipes. E tudo que acontece no âmbito da saúde, na oferta de serviço, na promoção da saúde, naquelas ações que vão para a comunidade, tem a nossa participação, tem o nosso planejamento, sim, tá certo? Então, como nós podemos planejar o futuro? Né? O que isso significa? Nós podemos ter visão estratégica. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha bem pouquinho, foi aumentando, foi aumentando? Então, hoje a gente tem muitas coisas. Então, o que a gente pode fazer para planejar o futuro? Focar nas metas, que são os indicadores, mas não só isso, mas são os serviços também. Ampliar a cobertura de vacinação. Gente, a vacinação, ela é tipo assim, para se ter qualidade de vida, a gente tem que ter duas coisas: vacinação e água potável. Então, assim, a vacinação é essencial. Uma coisa que eu quero falar aqui é por que foi necessário resgatar a história do SUS. Porque, principalmente, teve uma gestão de governo federal que veio colocar desconfiança sobre a eficiência das vacinas. Vocês lembram que há um tempo atrás a gente não tinha medo de vacina, a gente não questionava, a gente vacinava, a gente queria ser os primeiros a ser vacinados. Por exemplo, na época de Covid, ficava todo mundo correndo atrás de todo mundo porque queria atropelar a fila de vacinação, porque não queria morrer. Então, assim, depois veio toda aquela desconfiança sobre a vacinação, e é uma coisa que a gente tem que levar para a comunidade, que não existe isso, porque a gente tem que confiar na ciência. Eu, pedagoga, educadora, professora, profissional da saúde e da educação, professora em saúde, eu não posso questionar o cirurgião dentista, eu não posso questionar a enfermeira no sentido da área de formação dele. Então, da mesma forma, a vacinação é isso. A gente tem que acreditar na ciência. Ninguém vai produzir uma vacina para matar as pessoas. Isso não existe, a gente tem que tirar isso da cabeça das pessoas. E como que a gente faz isso? Porque o foco do que eu estou fazendo aqui agora é falar sobre a participação social. E como é que a gente contribui, como é que a gente fomenta a participação social? É conversando com a comunidade. Gente, voltando para a questão das ações, o sucesso das ações, segundo tudo que eu estudei, que eu vi, se dá em sentar com a comunidade e discutir com ela sobre os problemas que ela tem, e ela que vai colocar pra gente o que ela quer que faça. É ela que vai dizer. Só que a gente tem que chegar, e eu tinha um coordenador do estado que ele chegava para mim com uma cartilha de hanseníase e ele dizia assim: pega e vai fazer uma mesa redonda com as equipes de saúde da família. Aí eu olhava para ele e dizia assim: mas isso aqui não surte efeito nenhum. E aí a gente sempre trabalhou em Miranda do Norte com grandes ações de promoção da saúde. Né? A gente sempre trabalhou com as conferências, a gente trabalhou com os eventos. E aí eu apresentava para ele aquelas ações que a gente fazia mega gigantes, sabe? Que alguns chamam de ações midiáticas. E eu não entendia que, na verdade, o que ele estava dizendo era para que eu sentasse com a comunidade, porque a comunidade ia dizer qual era a sua queixa, e a partir da queixa da comunidade, a gente iria elaborar ações realmente efetivas no âmbito do SUS. Isso é participação social. O que mais? Investimentos, fortalecimento das redes de atenção à saúde, as metas, já falei, bastante.
Fortalecer o presente, prioridades imediatas. Garantir atendimento de qualidade. Gente, atendimento humanizado. Eu costumo dizer que a gente peca, né? A gente peca, eu sempre falo isso com a Alexandra, a gente peca na questão de cursos de relações interpessoais, cursos de humanização. Alguém já me disse, ninguém humaniza ninguém, nós somos humanos, tá, gente? E sim, a gente sensibiliza as pessoas, né? A partir do momento que a gente conversa, a partir do momento que a gente demonstra respeito, empatia, a gente está fazendo isso. Eu costumo dizer que o atendimento humanizado, eu costumo dizer para a Alexandra que a gente pega porque, por exemplo, o município ele prega muito, mas a gente, tipo assim, quantos de vocês já passaram por capacitação interpessoal de humanização? Quase nenhum, né? Geralmente vocês estão treinados, mas são treinados para a questão da produtividade. Uma coisa que eu acho interessante falar, a gente tem uma parceria com o pessoal da Vale, que é o pessoal do Ciclo de Saúde e Proteção Social, né? Aí ele me fez uma questão, aí ele comentou comigo. Ele disse, olha, o que a Vale veio fazer, eu já faço, que eu estou passando por equipes e estou reunindo com as equipes para falar sobre a questão dos indicadores. Ok, faz isso. Gente, mas o Ciclo de Saúde e Proteção Social contribuiu demais com a gente. Por quê? Porque eles vêm trazendo, além da orientação sobre os indicadores, eles vêm trazendo experiências de aplicação de políticas públicas que deram certo em vários municípios. E eles vêm trazendo para a gente as estratégias. Entendeu? Que às vezes é o que a gente não tem. E tanto é que eles vêm explicando, mas a gente continua errando. A gente continua errando. Quando a gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero executar um projeto e eu vou com a Secretaria de Educação. E eu vou chamar a Rosa Lemos. Aí eu vou lá e apresento meu projeto para a Rosa, né? E eu acho que está tudo ok, porque Rosa me disponibilizou os meninos do programa Saúde na Escola. Não, não é assim. Além de Rosa disponibilizar, eu vou ter que sentar com a comunidade estudantil para saber o que realmente eles vão propor. É dessa forma que a gente fomenta a participação social. Valorização profissional. Já falei da capacitação contínua, eu não vou demorar muito não, tá, Adriana? Valorização profissional. Gente, valorização profissional nós também não podemos negar. A gente já ganhou bem menos do que a gente ganha hoje, né? A gente já ganhou bem menos do que a gente ganha hoje. A gente tem uma secretária que briga pelos salários. Eu me lembro, eu vou ter que relatar que quando veio a proposta do piso, eu tinha uma amiga que era assessora de saúde em outro local, e ela me dizia que no município que ela assessorava não ia pagar não, porque eles não eram obrigados, mas a gente tinha a Adriana, cadê ela? A Adriana, ela é militante da causa da enfermagem. E aí ela veio com toda aquela, porque quem milita uma causa defende até os dentes. E ela veio junto com a Alexandra, e eles sim, e claro, com o apoio da gestão do prefeito, da prefeita na época, e pagam sim o piso, entendeu? A gente tem problemas em relação ao pagamento? Sim, talvez, não sei, mas a gente só resolve conversando. Outra coisa, gente, que é interessante, e sim, valorização profissional, por exemplo, é o que a Alexandra já falou. Aqui poderia estar como palestrante uma pessoa que viesse de outro município e recebesse pela palestra e viesse falar o que eu estou falando sobre conselho, sobre mobilização, sobre participação social, sobre controle, mas não conhecia a realidade do nosso município. Então ninguém é melhor para falar realmente do que, por exemplo, eu poderia ser Rosângela, poderia ser qualquer outro, mas é importante que a gente fale quem tem conhecimento, porque dessa forma a gente vai fortalecer as políticas públicas do SUS Miranda do Norte. A escuta ativa. Essa escuta ativa, gente, é aquilo que eu falei sobre aplicar com a comunidade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não tem noção quando a gente não se envolve, quando a gente não vai lá, quando a gente não escuta. Eu fui convidada para a plenária do Estado com as mulheres ciganas. E a gente foi lá na casa da dona Socorro Cigana, e lá estavam toda a comunidade cigana, as mulheres. E eu saí de lá, nesse dia mandei mensagem para a Alexandra, eu disse que eu tinha ficado impressionada e que eu não consegui dormir. De ouvir, isso é uma escuta ativa. Eles trouxeram, sabe o que eles trouxeram de proposta? Eles trouxeram, gente, no âmbito da educação, da saúde, do empreendedorismo, e eu não vou lembrar todos.
E eles colocaram eles para falar. E eles falaram, eles disseram que inclusive na saúde eles tiveram abertura e reconhecimento e serviços ofertados com qualidade, com equidade na gestão da Alexandra. Eu não estou bajulando a Alexandra porque eu não bajulo ninguém, tá, gente? Eu estou sendo sensata. Pois é isso. Então, voltando para a conversa, para dar o exemplo da escutativa, eles colocaram vários problemas. Por exemplo, eu fiquei muito triste, eles levantaram problemas sobre a forma como eles são atendidos na educação. Na hora que eu encontrei a secretária adjunta, eu disse para ela que me chamou muita atenção que a gente realizou um projeto no Educa Mais e só tinha 2 ciganos no ensino médio. E eu não acreditei. Eu liguei para Maciel, falei com o protagonista, o membro do PSE de lá, e eu pedi para ele me confirmar. Realmente é isso mesmo? Ele disse é. E eu fiquei sem entender por que só tinha 2 ciganos. No dia que eu fui para a escuta ativa, né, para a plenária, lá na casa da Dona Socorro, que foi que eles disseram, eu vou dizer porque ela ficou dito lá. E é importante que a gente esteja aqui reunido em vários segmentos e que a gente saiba, porque isso vai qualificar nossos atendimentos, vai melhorar, isso vai dar excelência. Eles disseram que, por exemplo, na área da educação, por que eles abandonam? Primeiro, eles relataram toda a história deles, tá, gente? Eles falaram dos dialetos, das comidas, das vestimentas, e eles também falaram como eles são recebidos pela sociedade. Eles falaram que quando eles vão para a escola, eles já não querem, eles vão, mas eles não permanecem, porque eles são estigmatizados do coleguinha, do professor ao diretor. Eu fiquei chocada. E eles pediram, quero crer que aqui tem vários profissionais que estavam lá e ouviram depois quando eles foram apresentar as propostas. Falaram que eles precisam de atenção sobre o empreendedorismo, porque eles disseram que ninguém prega os ciganos, ninguém prega as mulheres. Se elas vão pedir emprego, não dão por quê? Porque não tem confiança, ou então porque acham que eles não precisam, e eles vêm de uma cultura, gente, onde eles não são nômades porque eles querem, eles vão porque eles saem das cidades porque eles são expulsos. Eu fiquei muito chocada e eles colocaram várias coisas. E uma coisa, voltando para a escuta qualificada, que vai ressaltar aqui na saúde, eles falaram que, por exemplo, na cultura das mulheres, elas não costumam se mostrar para fazer exames, acompanhamentos sobre saúde sexual e reprodutiva com homens, né? Eles fazem com mulheres. Inclusive, eles pediram atendimento só com homens. Então, colocaram lá as propostas, falaram todas as queixas, e eu saí de lá impactada. Agora eu digo para vocês, a partir do que eu ouvi, se a gente vai realizar uma ação com eles, tem como dar errado? Não tem como dar errado, porque a gente vai estar falando de acordo com as queixas deles. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente botar a culpa só no ACS. Eu mandei o ACS chamar, o ACS chamou, não foi. Todo mundo tem que se mobilizar para chamar essa população para ir lá, para ouvir, para realmente elaborar políticas efetivas que garantam qualidade de vida para essas pessoas. Respeito às necessidades do paciente, é o que eu já falei, e capacitar profissionais e valorizar o trabalho na saúde. Já falei também. E as condições de trabalho eu também já falei, é isso que eu estou dizendo. Problemas a gente tem, mas as queixas a gente discute e o problema a gente resolve priorizando serviços. A importância e pelo motivo que nós estamos aqui hoje, a importância da participação social. Tudo isso, o SUS é maravilhoso, o SUS é dinâmico, o SUS tem muitos serviços, o SUS atende todo mundo, o SUS é tão generoso que até a pessoa que tem plano de saúde também pode recorrer ao SUS, porque todas as pessoas usam o SUS. Gente, defendam o SUS, briguem pelo SUS, lutem pelo SUS, porque eu fico pensando, os especialistas, eles falam assim, eles têm muito medo, eles estão sempre falando, lutem pelo SUS, defendam o SUS. Por que eles falam isso? Porque no fundo, eles sabem que o sistema pode cair. Já caiu outras previdências que foram criadas e que não beneficiavam a população. Que dirá hoje que beneficia todo mundo? É muito caro, serviços de saúde são muito caros. Por exemplo, eu vi o doutor Drauzio falando,
Ele deu um exemplo muito inteligente. Os equipamentos tecnológicos, eles foram criados e eles vão se tornando mais eficientes, mais modernos, mas eles vão barateando. E os serviços de saúde não. Os serviços de saúde, quanto mais tecnologia se aplica, mais fica caro. Então, assim, tudo é muito caro. Tem que ter alguém que tenha a compreensão de estar priorizando e fazendo e ofertando. E, claro, com o apoio de todo esse corpo de saúde, tudo dará certo, tudo vai ser fortalecido no SUS Miranda do Norte. É sobre a voz da comunidade, que eu já falei também, que é importante que a comunidade participe, que não se faz saúde só com um grupo de profissionais, mas com todos os segmentos envolvidos. Os conselhos de saúde e conferência, né? Já falei lá, que aprova plano, fiscaliza, avaliações, propõe diretrizes, diagnostica problemas, propõe soluções e elege delegados. É tudo isso, gente. Engajamento da população para garantir políticas inclusivas e eficazes. Também já falei que é a questão de olhar para a equidade, para a diversidade, entendeu? É fazer políticas públicas que vá atender aquela pessoa que mora... Por exemplo, outro exemplo que eu quero dar para vocês. A gente vai desenvolver um projeto sobre mãe solo. É o que eu já falei, a gente vai desenvolver um projeto Mãe Solo, a gente tem que ir em busca desse grupo, a gente tem que ir lá no foco, a gente tem que ir nos povos tradicionais, a gente tem que juntar todo mundo e elaborar as políticas. Não, eu sou muito entusiasta, não tem como dar errado quando a gente senta e planeja, só tem como dar certo. Como ampliar a participação social em Miranda do Norte? É tudo isso que eu já falei, né? Tudo isso que eu já repassei para vocês. É promover campanhas educativas e de mobilização social, gente, é o que a gente já faz. Uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, às vezes a gente se chateia por uma coisa ou por outra, mas isso está dentro das políticas públicas, a promoção da saúde, fazer de forma intersetorial, com outras secretarias, uma coisa que eu achei interessante, um exemplo é que a questão do saneamento básico implica diretamente aqui na saúde da população, na qualidade de vida. Então a gente tem que estar sempre buscando essas parcerias. Eu vi até um exemplo interessante. Empolguei e empurrei aqui. Laes, me ajuda. Para deixar grande. Sim, gente, eu fiquei empolgada. Tá. Incentiva, é o que eu já falei, a gente tem tudo isso. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, o meu setor do NMES, a gente tem tudo. Vocês estão achando que os outros municípios têm toda a estrutura para desenvolver atividades educativas como Miranda tem? Nós não temos. Eu só vi recentemente um secretário, eu disse para Alexandre Serra Coutinho, que fez a conferência e colocou um banner para cada profissional. Mas a gente tem toda uma estrutura para material educativo. Nunca desacreditem no poder da educação, gente, da educação em saúde, da educação popular em saúde. A gente faz panfleto, o panfleto é caro, não é barato. A gente vai deixar ele de lado porque a população não lê. Costumo dizer que se eu desacreditar que alguém vai descartar um panfleto, eu vou precisar rasgar o meu diploma porque as pessoas leem, as pessoas escutam. Elas aprendem, as pessoas só julgam errado, gente, aquelas coisas que elas não compreendem. Quando elas compreendem, elas passam até a defender. Acho que eu já tinha passado isso, Adriana. Não? Tá, foi isso aqui que estava. Então é tudo isso que eu já falei. Utilizar ferramentas digitais para ampliar o diálogo. A gente usa todas as plataformas, tá, gente? A gente sempre usa tudo que é possível divulgar, a gente divulga. Interessante que na saúde é importante que a gente tenha o setor de comunicação. E a gente tem para ampliar nossas políticas, para que as pessoas tenham conhecimento do que a gente faz em Miranda do Norte.
Tá, agora é uma coisa interessante que eu também já até tinha falado, mas vou frisar. A questão da desinformação e a falta de acesso à informação. A gente tem, né, uma boa comunicação, é uma preocupação que a Alexandra também tem. Ela está sempre pedindo para mostrar todos os serviços, para que a população tenha conhecimento e para que a população veja o que tem e o que não tem e que nesse momento a gente decida o que melhorar. Nós temos tudo isso. Graças a Deus, Cássia, depois que veio para a saúde, melhorou muito, porque Cássia é 100%. Parabéns, Cássia. E tá, a desmotivação e a desconfiança na gestão pública, eu queria chegar nessa parte. Sabe, gente, a desmotivação começa, não vou falar com todos, mas começa pelos profissionais. Eu fico muito chateada. Quando as pessoas não acreditam no próprio serviço que oferta. Né? Quando as pessoas dizem, estou desmotivado porque eu não sei mais o que fazer para alcançar a produção. Estou desmotivado porque a população está desacreditada, a população não vai, a população não participa. Sabe por que às vezes a população não vai, gente? Porque se nem você está acreditando, como é que a população vai? A gente tem que acreditar no que a gente faz. É o que eu digo, não está se identificando na área da saúde, ainda tem tempo de mudar, de migrar para outra profissão. Eu conheço, tenho vários amigos que fizeram isso. Mas se você gosta, fique, faça. Né? A desmotivação vem muito pela questão das fake news, mas a gente também tem um governo federal que bate em cima dessas fake news, mas a gente tem que multiplicar essas informações para as pessoas voltarem a acreditar. Outra coisa, eles têm que acreditar principalmente na gente. Né? Se eles não acreditarem em nós, que trabalhamos pela saúde, em quem que eles vão acreditar? Eles vão acreditar hoje em uma mídia aberta, nas redes sociais, nas fake news, e agora o super avanço da inteligência artificial, isso se intensificou mais? Não tem como. Baixa representatividade de grupos vulneráveis é o que eu falei. Para fazer a política de saúde de Miranda do Norte, a gente tem que envolver os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que moram, por exemplo, nas periferias. A gente tem que chamar todo mundo, a gente tem que olhar para essas pessoas. É dessa forma que a gente vai fortalecer essas políticas. Então, a construção da relação de confiança entre população e gestores públicos, mecanismo que garanta que as vozes sejam ouvidas e consideradas as decisões. Aqui é o momento, é aqui que a gente vai falar, é aqui que a gente vai reclamar sobre a ambulância, é aqui que a gente vai reclamar sobre o TFD, é aqui que a gente vai reclamar sobre tudo e encontrar uma solução. E o papel da educação e saúde, gente, isso é minha pasta, tá? O papel da educação e saúde é primordial, já falei, só para reforçar. Estou nisso desde 2004, com várias parcerias. Rosângela, né, Rosângela? Pois é. A história do NMES, do Núcleo de Educação e Saúde, foi transformada em trabalho que a gente foi ali apresentar. A gente foi bem ali apresentar para o Estado, tá, gente? A gente apresentou lá no seu. Eu, Rosângela, Alexandra. E é isso, a educação e saúde é a base de tudo. A gente não pode desacreditar da educação em saúde, da educação popular. E principalmente quem leva isso para a comunidade, gente. O ACS, é o ACS que fala a linguagem que o povo entende. Eu estava ouvindo a ministra falar e ela traduzindo as palavras técnicas para um outro médico. Ela estava traduzindo para ele. Que dirá a gente para a população? A gente tem que falar exatamente aquela linguagem que ele entende, que ele vai se abrindo, que ele vai contando os problemas. Promover, eu não vou mais falar mais nada, porque todos vocês já sabem que é o que a gente faz, todos vocês realizam esses trabalhos com muito empenho. Algumas pessoas são mais fraquinhas no sentido de se empenhar, de se empoderar, desacreditam na educação e saúde, acham que é uma coisinha irrelevante. Vocês sabem por que a educação e saúde voltou com força total nessa gestão? Porque nessa gestão de esfera federal que eu digo, porque eles entenderam que é isso, é buscar a população, é ouvir as pessoas. Quero falar para vocês um minutinho sobre o projeto Super SUS, que a maioria de vocês não conhece. Quem conhece,
é o pessoal da educação, para quem que estava mais envolvido. A Fiocruz, né, lançou esse projeto, que é um projeto piloto. Vem para cá, Marcos, rapidinho. Que é um projeto piloto e que eles fizeram um estudo em todo o Brasil para saber em que região que eles iam aplicar. Eles escolheram a região de Itapecuru, porque é referência de comunidades quilombolas, tá, gente? É Itapecuru. E a gente fez um concurso, fez todo um movimento e a gente escolheu, era para escolher uma pessoa, um estudante para se tornar sanitarista até 2050, para se tornar agente de saúde, tá, gente? Então, o que a Fiocruz fez? Ela resolveu pagar uma bolsa. E entre a seleção, a gente escolheu, né, aqui, a gente escolheu não. Foi votado e foi escolhido o meu coleguinha aqui que está tentando vestir o colete dele, o Marcos Felipe, representando a população ribeirinha. Gente, se eu deixar ele falar aqui... Se eu deixar ele falar aqui, ele ia dar um show, tá? Porque ele sabe de SUS mais do que eu, até que já estou velha. Entendeu? Então, assim, foi escolhido ele, mas não só isso. A secretária, que eu vou de novo falar na secretária, ela manifestou o desejo de pagar uma bolsa para mais uma pessoa. E então foi escolhida uma segunda pessoa que Raiele. Escolheu Raiele. E Raiele confundiu as datas, tá, gente? Não veio. E Raiele é a outra protagonista. Eles aqui, eles resgatam, eles vêm para resgatar a história do SUS. Por quê? Porque o SUS está enfraquecido pela falta de conhecimento. Tu chega na escola, tu pergunta pro menininho, tu sabe por que é que tu é vacinado? Tu sabe quem oferta a vacina? Aí o menininho, eu não. Então eles estão aqui, eles sabem disso. Eles vão propagar o SUS, eles vão fortalecer o SUS. Ele representa o futuro do SUS, para que a gente nunca venha perder esse sistema único de saúde maravilhoso, que é invejado, que já tentou ser copiado, mas que até agora ainda não conseguiu. Pode sentar. Terminando, gente, é só isso aqui. E agora, o último slide pedia exemplos de sucesso, né? O último slide pedia exemplos de sucesso. Menino, minha última fala mais importante. Pedia exemplos de sucesso. Então, assim, me ajuda, gente, essa é a fala mais importante. Pedia, tá. Último slide, pedir exemplos de sucesso. E assim, não vamos ficar com ciúmes, tá? Porque eu coloquei ali o projeto Adolescente Consciente, tá, gente? Porque é o amor da minha vida. Mas eu não coloquei eles para representar só ele. Isso aqui representa todas as ações que vocês realizam. Gente, eu falei, né, que precisa melhorar, que precisa vestir a camisa. Se não tá bom, larga, diz assim, Alexandre, não quero mais ser profissional de saúde, vou ser professor, vou ser cientista, vou ser não sei o quê, vai ser o que você quiser. Mas vista a camisa do SUS, defenda o SUS, brigue pelo SUS, porque o SUS é maravilhoso. Então, assim, eu coloquei aqui o projeto adolescente para simbolizar todas as ações que vocês representam. Eu tenho orgulho de dizer que nós somos referência em ações de saúde. Gente, não é só o oba-oba. Isso tem efetividade. Eu estou falando aqui de participação social, de mobilização social, e isso tem um efeito. Quando a gente realiza uma ação, a gente envolve, eu estava tentando lembrar qual era o quantitativo de pessoas que estavam, por exemplo, naqueles projetos locais do ciclo saúde e proteção social. 50 pessoas porque eu li os relatórios. Então isso é uma ação. Então a gente causa impacto. Eu costumo dizer que a população de Miranda é muito bem educada em relação à saúde. A gente só precisa melhorar, né? E eu coloquei isso aqui para simbolizar os outros planos. E os resultados
resultados de todas essas ações é o que eu já falei para vocês. As pessoas são educadas, as pessoas são sensibilizadas, as pessoas são conscientizadas, e esse é o caminho. É desse jeito que a gente vai fortalecer o SUS Miranda do Norte. Tá, e finalmente, para concluir, um convite à ação. Participe das decisões sobre a saúde de Miranda do Norte. Sua voz faz a diferença para um SUS mais forte e justo. E juntos, sim, nós podemos construir um melhor para todos. E só para lembrar, gente, claro, e eu não vou deixar passar, a educação e saúde é a chave que abre portas para uma sociedade mais saudável, justa, e participativa. Investir nela é investir no futuro de Miranda do Norte. Não desistam das ações de saúde, melhorem os serviços de saúde, se dividam em grupos e reclamem do que está errado e proponham corrigir, melhorar e expandir esse SUS maravilhoso que é o SUS Miranda do Norte. Se empoderem do SUS, aprendam sobre o SUS, e se aprofundem sobre o SUS, conversem com as pessoas. Uma coisa que eu quero dizer é que ninguém, tipo assim, eu sou boa em alguma coisa, tem muito isso na saúde. Eu sou boa em alguma coisa, sou, mas aí eu já não quero juntar com a Alexandra, porque a Alexandra também é boa. Se eu juntar com a Alexandra vai aparecer mais do que eu. Não existe isso. Em Miranda, cada um que faz porque sabe fazer. Eu não posso deixar de dizer, que eu disse para a Rosângela que ia falar, toda a câmera, sobre a planificação. A planificação eu só ouvia falar. A planificação é chato. A planificação, lembrei porque eu lembrei de matéria. Gente, eu fui ver, Rosângela me convidou. E eu fui ver a questão da planificação. E eu fiquei maravilhada. Porque a planificação, ela é mais uma ferramenta para o fortalecimento do SUS. Eu vi um mapa, né, que foi coordenado aqui por Arimatea, e eu fiquei pensando, meu Deus, esse é o caminho. Eles fizeram um mapa vivo, que, segundo a Rosângela me disse, todas as unidades têm. E lá eles identificam as pessoas, onde estão os pacientes. Eu achei aquilo top demais. Esse é o caminho, essa é a ferramenta. Cada programa que é implantado, cada orientação que vem do Estado, não vem porque a gente quer fazer gracinha, vem porque a gente tem compromisso com a saúde pública, a gente tem compromisso com a saúde da população e a gente confia no SUS. Vamos defender o SUS, porque o SUS, tendo o SUS, a gente vai garantir a saúde das nossas famílias e das gerações futuras que vêm de todos os grupos sociais. E é isso. Muito obrigada. Gente de palestra, né? Somos todos impactados. Quero agradecer também a presença da nossa amiga Nilde. Ontem a gente esteve presente lá na conferência da saúde, né? E lá eu fiquei mais otimista, como me disseram que não tem pessoa melhor para saber mais da saúde da nossa cidade do que ela. E realmente é ela. Eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, que vocês têm se dedicado, pelo esforço e pela sua dedicação.